Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Nós temos hoje, mais uma vez, a oportunidade de conversar com o Walid Rabah, que é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, e nós continuamos a tratar do tema Israel e seu papel no genocídio na Palestina. Walid, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Radar Direitos Humanos e vamos continuar a conversar sobre esse tema tão importante, que são as agressões e a violência promovida pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Eu sou muito grato à Igreja Anglicana, que tem um grande papel na defesa do povo palestino. Tem sido, inclusive, sob o ponto de vista da fé religiosa institucionalizada, a que talvez tenha sido mais assertiva na denúncia dos crimes de lesa humanidade que acontecem na Palestina. E penso que nós estamos debatendo esse assunto justamente às vésperas do início dos debates na Corte Internacional de Justiça, que é a instância judicial da ONU, para apreciar uma petição da África do Sul, denunciando os crimes de genocídio promovidos por Israel na Palestina, notadamente esses que acontecem há 96 dias em Gaza, mas não apenas, e que eu espero que condenem Israel por esse grande crime de lesa humanidade de genocídio disciplinado por uma resolução da ONU que instituiu a Convenção para a Prevenção do Genocídio. Let Gaza live. Let Gaza live. Let Gaza live. Let Gaza live. No mataron a Hitler, solo le cambiaron la cara y el nombre. Los que vinieron a Gaza dicen que la representan, pero yo no sé dónde. الدول العربية بعت الشام قتلت الشام قتلت وغزة وكل الشام brasileiro olhando pra Palestina e dizendo ô meu amigo, essa guerra não é minha. Não tem guerra no Brasil porque venderam a Amazônia. O brasileiro quer bate com limária e pipoquinha. E quer te falando liado. Nem dos 500 bilhões de gás. Se morrer mais um na favela ou na Palestina, pro mundo tanto faz. Walid, essa perspectiva de apoio que tem sido dada pela religião, esse reconhecimento, como tu colocaste ali, né, o falso cumprimento de profecias que prega a destruição, que prega a eliminação, que prega o extermínio daquela pessoa que é diferente, daquela pessoa que é diversa, né, de alguma visão, determinada ideologia religiosa. Aí tu colocaste muito bem, né, que não reflete o evangelho do Cristo, que não reflete a perspectiva evangélica. Como a gente consegue superar isso, Walid? Como seria possível, na tua perspectiva, como alguém, um ativista em prol dos direitos do povo palestino, como alguém que se identifica com o povo palestino, como podemos superar essa visão de destruição, de extermínio, de eliminação? Existe alguma alternativa para superarmos isso junto enquanto seres humanos? Eu penso que sim, a humanidade acumulou, sob o ponto de vista civil, portanto, falando de direitos humanos, da legalidade internacional, acumulou muito. Não faltam regras para cumprir, com vistas à garantia da liberdade dos povos, das nações e, claro, o cumprimento daquilo que nós chamamos de direitos humanos. Quanto a isso, não falta. Então, não é este o problema. O problema, me parece, que é aquele clássico, que é o de desumanização das pessoas a partir de uma ideia racializada, que não mudou muito
desde o colonialismo clássico até os dias de hoje, mas que hoje precisa de uma nova leitura. Vejamos, o apartheid na África do Sul, ele foi todo ancorado no Velho Testamento. Existe uma obra chamada Evangelho do Apartheid, ou Teologia do Apartheid, perdão, dizendo, Teologia do Apartheid, que analisa isso. O que eles fizeram, os brancos supremacistas que implementaram o regime de apartheid na África do Sul? Eles inventaram uma coisa que, quando você narra, não tem cabimento. Olha, nós estamos aqui nesse continente e Deus nos trouxe aqui. Nos trouxe aqui para uma terra prometida. Eles usavam esse termo, terra prometida. E veja, o que nós encontramos aqui? Nós, né, os brancos, neste estágio de evolução que nós estamos. E esses aqui, que estão aqui, que são os negros, os pretos que são os donos daquela terra, estão nesse estágio. Deus quis assim. Esta é a obra divina. Nós não podemos intervir. Nós temos que viver em apartado para não atrapalhar a obra divina. Veja o grau de cinismo. E aí surge o termo apartheid, do viver em apartado. Todo o apartheid é arquitetado na ideia velho-testamentária. Isso quer dizer que nós precisamos cumprir o evangelho, desracializar Deus. Jesus Cristo é tão importante nisso, porque Jesus Cristo cumpre como ninguém havia conseguido cumprir antes a ideia de desracialização de Deus, que era uma evolução histórica da região do Levante, da Grande Canaã. A Grande Canaã tem um projeto histórico, não necessariamente consciente na sua totalidade, ou em diversos dos seus momentos históricos, de desracialização de Deus não ser mais de um pequeno reino, de uma pequena cidade-estado, a justificar os extermínios. Quando você lê o Velho Testamento, extermínio atrás de extermínio, ordenado por quem? Por Deus. Por Deus. Então, a desracialização de Deus é fundamental. E esse desafio não está fácil de cumprir. Nem, falando das religiões chamadas monoteístas, nem no cristianismo e nem no islamismo, que são as religiões dominantes, que condicionam a opinião e a visão de mundo de pelo menos, talvez, aí 3,5 bilhões de pessoas, 3 bilhões e 300 milhões de pessoas. É muita gente. O monoteísmo, na sua forma cristã, na sua forma muçulmana, está disposto a cumprir esse desafio de reescrutínio das profecias para, digamos assim, retirar aquilo que não está apropriado. Se todos são iguais e todos são criaturas de Deus com direitos iguais, como é que eu posso admitir um enxerto no monoteísmo que justifica a existência de um Deus étnico e racializado? É congruente acreditar em povo eleito diante do evangelho, diante do monoteísmo, diante do Deus desracializado? Na minha opinião, não. É uma opinião simples de defender? Nem tanto. É um desafio grande? A meu modesto juízo, é. É preciso cumpri-lo? É preciso cumpri-lo. É preciso aceitar o desafio que Desmond Tutu aceitou, por acaso, um bispo anglicano, desafiando aquilo que, em grande medida, foram patrícios de fé seus, que lá atrás inventaram a coisa mais repugnante que talvez tenha existido até Israel, o apartheid na África do Sul. Ele aceitou esse desafio. E ele cumpriu aquela sua jornada, e que aproveitemos esse momento para louvar ele e dizer e pedir, com certeza, aliás, constatar que Desmond Tutu em paz descansa na morada eterna dos justos, porque esse é o homem que nós temos que ser. Nós estamos falando agora de Deus, de monoteísmo, estamos falando agora, vou brincar um pouco aqui, num púlpito anglicano. Acabei de falar do papel nefasto que o Império Britânico cumpriu naquilo que ficou mais famoso, a Declaração Balfour, responsável, portanto, por toda a tragédia que acontece na Palestina, e o modelo de apartheid que é Israel, que não é só a tragédia palestina, é o modelo de apartheid que é Israel para o mundo, é o modelo de genocídio que é para o mundo Israel, é o modelo de interpretação do monoteísmo que Israel exporta a partir dos púlpitos dos CNPJs de Cristo,
dos novos vendilhões do templo que colocam a bandeira de Israel nos púlpitos. Este é o modelo de extermínio. Por isso que o deputado pastor Marco Feliciano disse há poucos anos o seguinte, contestando as políticas afirmativas de igualdade racial no Brasil, que os negros são amaldiçoados porque a África é descendente de Cã, o filho amaldiçoado, usando o Velho Testamento para promover uma agenda racista, supremacista. Ou seja, nós estamos diante deste desafio. E lembremos, a intolerância e o ódio no Brasil, e o racismo no Brasil, tem como força motriz as organizações sionistas no Brasil, mas como grande demografia capaz de dar esteira para isto, os CNPJs de Cristo. Não esqueçamos que o ódio e a intolerância no atual estágio e formato que está no Brasil começou com o chute à santa em 1995, promovida por um bispo de um desses CNPJs de Cristo, israelizado. Um CNPJ de Cristo que é uma extensão de Israel no Brasil, cujo principal chefe do dinheiro e das mentiras desse CNPJ de Cristo se veste não como rabino apenas, como sumo sacerdote. As suas vestes são idênticas à de Caifás, que presidiu o Sinédrio no julgamento à morte de Cristo. E lembremos, foi a polícia do templo que perseguiu e prendeu Cristo. Foi no calabouço do templo do Sinédrio que Cristo foi preso e torturado. Foi no Sinédrio que Jesus foi julgado à morte. Não foi Roma que julgou a morte de Jesus Cristo. Temos que parar com esta hipocrisia. Não é o cinema estadunidense, dominado pela máquina de mentira do sionismo, que vai dizer o que está no Evangelho. O que está no Evangelho é isto que eu estou dizendo. Por que vamos mentir? Ah, mas o deicídio não pode ser. Nós não estamos falando de deicídio, nós estamos falando de história. Se o que está no Evangelho não serve neste particular, por que o resto serve, Rodrigo? Por que o Velho Testamento serve? Não se trata de deicídio. Nós, por exemplo, não estamos julgando todo o povo inglês pelo grande crime de lesa humanidade contra o povo palestino, contido na Declaração Balfour. Pelo contrário, a maior manifestação ocidental pró-Palestina aconteceu nas ruas de Londres, e nós somos gratos. A igreja cristã, talvez mais fervorosamente pró-Palestina, é anglicana. Nós agradecemos por isso. O mundo não é imutável. As pessoas não nascem doentes e racistas. As pessoas são feitas doentes e racistas, e o povo inglês não está mais tão inoculado dessa doença. Talvez haja uma grande vacina no povo inglês, que é repercutido na santidade da igreja anglicana, nesse particular. Walid, e tu mencionaste que o país África do Sul, né, apresentou uma petição para que o Estado de Israel seja julgado pelos seus crimes, pelo crime de genocídio. Tu pode esclarecer um pouco mais o conteúdo dessa petição e as possíveis implicações desse movimento na Corte Internacional? Há uma convenção aprovada pela ONU, cuja primeira votação dela aconteceu em 9 de abril de 1948. Veja só, 2 dias apenas antes da Resolução 194, que é de 11 de dezembro de 48, e em 1951 entra em vigor a Convenção para o Genocídio. Então, é com base numa convenção, que é a Convenção para o Genocídio. Essa petição também, ela fala em intenção de matar e uma série de atitudes para eliminar a existência daquele povo naquele dado território. É bom deixar claro que o genocídio não é apenas o extermínio físico, é a promoção de uma série de atitudes e mecanismos que tornem impossível a vida daquele povo naquele lugar. A matança de crianças, por exemplo, o impedimento da reprodução da sociedade, a reprodução humana dela, também é genocídio. O crime de apartheid é considerado crime de genocídio. Inclusive, a Convenção para o Apartheid, que não é a legislação internacional, em forma de resolução da ONU, de 1962 ou 3, acho que é 62, para o Apartheid da África do Sul. Estou falando da Convenção para o Genocídio, que é posterior, que disciplina o crime de genocídio, o tipifica para qualquer canto do mundo. Ele também é crime de genocídio. Razão pela qual a Convenção para o Apartheid incorpora parcelas do crime de genocídio contido na Convenção para o Genocídio. O próprio crime de colonialismo pode ser interpretado como tal.
mas a perseguição ao povo palestino com vistas a eliminá-lo. Eliminar as suas lideranças, impedir a sua vida normal, impedir, inclusive, que ele tenha condições de higiene, habitabilidade e saúde, de modo que colapse a sua possibilidade de existência, impedir que feridos sejam tratados para que morram, atacar mulheres e crianças com vistas a eliminá-los e, com isso, prejudicar a existência futura dessa sociedade. Tudo isso é crime de genocídio. Impedir que tenha acesso a medicamentos, alimentos e água, que é o que está acontecendo, é crime de genocídio. O bloqueio da população para impedir o seu ir e vir e, com isso, garantir a sua capacidade de viver normalmente no território, é crime de genocídio. O impedimento da entrada de alimentos, por exemplo, Israel, desde 2007, permite que na faixa de Gaza ingresse apenas a quantidade de calorias mínimas para a existência humana em vida. Isso também é crime de genocídio, porque ele visa atingir toda a sociedade e pela fome. E tudo isso está na petição da África do Sul, apresentada à Corte Internacional de Justiça, que começa a ser apreciada amanhã e depois de amanhã, nas primeiras audiências. Perfeito, nós estamos fazendo essa gravação em 10 de janeiro de 2024, então nos dias 11 e 12, nós teremos, 11 e 12 de janeiro de 2024, teremos a análise dessa petição, e acho que toda a sociedade que reconhece a importância e a relevância dos direitos humanos deve estar torcendo para que o desfecho seja o encerramento, o fim da destruição, o fim da morte, o fim do extermínio. Walid, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço pela disponibilidade de compartilhar conosco todas essas reflexões que tu trouxeste para nós, em especial os dados que são de fato impactantes. Qualquer pessoa que reconheça a importância dos direitos humanos deve de fato ficar chocada, indignada, né, com toda essa maldade, com toda essa crueldade, com toda a destruição. E com esse agradecimento, Walid, e com o coração muito pesaroso por ouvir tudo isso, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Claro que esses números, esses dados e tudo isso que está ao vivo, sendo televisionado, o primeiro genocídio televisionado, choca as pessoas e muitas vezes retira a esperança das pessoas. Nós temos que dizer que não. Nós temos que dizer que a opinião das pessoas conta, a mobilização das pessoas conta, o repúdio das pessoas a tudo isso que está acontecendo conta. É possível pegar em armas, rumar para Gaza e defender o povo palestino? Um cidadão comum aqui no Brasil pode fazer isso? Claro que não. Mas ele pode defender os direitos do povo palestino e denunciar os crimes de lesa humanidade que Israel comete? Pode. Nas suas redes sociais, na sua igreja, na sua família, na sua comunidade, na sua família, na sua escola, na sua universidade. Em todos os lugares é possível fazer isso. E busque fazer isso, isso é fundamental. Com dados. Busque as mídias sociais, por exemplo, da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, que tem sido a principal protagonista no Brasil, e já me disseram que talvez seja a organização que mais trabalhou de forma organizada no Ocidente para promover a agenda palestina e a verdade sobre a Palestina. Busque os dados ali. Por exemplo, nós temos uma publicação de ontem sobre os 10 principais elementos da petição da África do Sul. Está numa publicação nossa nas mídias sociais brasileiras. Esses dados que eu acabei de passar estão num vídeo que nós publicamos, está tanto no nosso Instagram, quanto no nosso Facebook, quanto no nosso X, outrora Twitter, num vídeo endereçado ao presidente Lula, pedindo que ele apoie, o Brasil como Estado, apoie a petição da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. Não há motivos para a desesperança. Todos os projetos coloniais e supremacistas foram vencidos na história humana. Todos. Vietnã venceu, África do Sul venceu, o Congo venceu, claro, está lá com guerra civil, mas venceu os belgas. Esse continente venceu, a Índia venceu, a China, que estava submetida brutalmente a um extermínio, e a Índia também, a China e a Índia, venceram. A Europa superou os fascismos
com muitos mortos, claro, mas superou. A Palestina também vai superar. Só que ela precisa do apoio internacional. Vai superar. E eu diria também que é importante dizer que o povo palestino está naquela terra há, no mínimo, 11 mil anos. A cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, segundo a arqueologia moderna, com até 10.700 anos, foi fundada pelos primeiros cananeus. Então, o povo palestino está ali há todo esse tempo e vai permanecer. O povo palestino está sofrendo uma das maiores matanças da história. Mas o povo palestino é também caracterizado, e por isso que ele está lá todo esse tempo, por uma coisa muito importante. Ele é invencível. E, por último, eu gostaria que as pessoas sempre refletissem. Quando ouvem que o Ocidente está correndo o risco da existência da sua sociedade e que a ameaça estaria vindo até mesmo de Gaza. Veja que insanidade. Eu gostaria que as pessoas refletissem com os seguintes elementos, para finalizar. A escravidão, a captura de africanos para serem escravizados, é ocidental ou não? O apartheid na África do Sul é ocidental. Todos os crimes coloniais são ocidentais. As 2 bombas atômicas sobre o Japão são ocidentais. As 2 guerras mundiais são ocidentais. Hitler é ocidental. Branco, europeu, e até se dizia cristão. Mussolini, a mesma coisa. O extermínio de pessoas em campos de concentração aconteceram na Europa, por ocidentais. Os judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial são europeus, em parte ocidentais, promovidas por outros europeus, também em parte ocidentais, ou em grande parte ocidentais, já que o nazismo é ocidental. Então, não aceitem essas mentiras. Todos os crimes de lesa humanidade, ou quase sua totalidade, nos últimos 500 ou 600 anos, foram cometidos por ocidentais, em parte no Ocidente e em parte em outros lugares, instrumentalizando outras elites, mas basicamente com suas armas e seu domínio e para seu benefício. Então, não acreditem nisso. Vamos repaginar o Ocidente para que ele trabalhe para que nunca mais haja mortes no chamado Oriente. É isso. Muito obrigado. Walid, mais uma vez, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, te agradeço por compartilhar conosco dados, reflexões e elementos muito importantes para que nós, como seres humanos, indivíduos, pessoas envolvidas com a sociedade civil como um todo, com a sociedade internacional, possamos entender o que está acontecendo com o genocídio do povo palestino, que nós possamos entender um pouco melhor o papel do Estado israelense, que nós possamos nos engajar, nós possamos nos engajar enquanto indivíduos com a proliferação da verdade, que nós possamos disseminar a verdade, que as pessoas conheçam o que de fato está acontecendo. Então, mais uma vez, eu te agradeço pela tua disponibilidade de compartilhar conosco e te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Bem, eu agradeço novamente essa oportunidade desse diálogo para atingir um importante grupo humano e dizer que uma coisa muito difícil é que as pessoas que estão vendo o primeiro genocídio televisionado da história estão sendo invadidas nas suas televisões, nas suas telas de celular, de computador, uma coisa que não estava esperando ver, um genocídio ao vivo. E se sentem impotentes porque não tem como reagir a isso. O que elas vão fazer? Elas querem, de alguma maneira, intervir para parar o genocídio. E elas têm condições, por exemplo, de se tornar um exército armado, ir para Gaza, defender a população palestina de Gaza, defender a população palestina da Cisjordânia, defender a população palestina onde quer que ela esteja, da máquina mortífera israelense? Claro que não. Mas é possível fazer muita coisa. É possível, por exemplo, trabalhar nas suas mídias sociais, divulgando. Sirvam-se das comunicações da FEPAL, por exemplo. As mídias sociais da FEPAL têm trazido elementos fundamentais. E é preciso que o combate à narrativa estadunidense e sionista israelense seja fundamental. Nós estamos bem apetrechados para isso. Fale com seus familiares, amigos, no trabalho,
na igreja, na escola, na universidade, no clube de serviço, por que não? Em todos os ambientes coletivos possíveis, mas sempre com dados fundamentados. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que se solidarize ativamente de modo organizado. Busque as maneiras organizadas. Quais são as maneiras organizadas? O seu grêmio estudantil, o seu sindicato, o seu partido político. Todos esses ambientes colegiados que, de alguma maneira, decidem, coloque ali a pauta palestina, tente debater. Né? E também saiba que o povo palestino está ali há 11 mil anos, considerando a cidade mais antiga do mundo, que é Jericó, que tem 10.700 anos, segundo a arqueologia moderna. O povo palestino está resistindo. Ele precisa da sua ajuda, da ajuda de todos e todas. Mas ele está resistindo. Ele é capaz de resistir. Ele passou por tudo que passou e está ali há 11 mil anos. Então, considere que o povo palestino é digno da sua solidariedade, porque ele é invencível. Ele tem se demonstrado invencível. Então, a sua solidariedade não será também em vão, como alguns dizem. Eu vou apostar numa loteria que eu nunca vou ganhar, eu vou votar num cara que nunca vai ganhar. Tem essa ideia de desperdício, né, da atitude? Não. Os palestinos, você não vai desperdiçar a sua atitude. O povo palestino é digno e merecedor dessa solidariedade. E, por fim, não aceite a narrativa estadunidense e sionista, a narrativa dominante dos grandes veículos de comunicação que patrocinam esse genocídio. Quando você ouvir dizer que o Ocidente está ameaçado por alguma coisa que seja o Oriente, ou a Palestina em específico, ou a faixa de Gaza especificamente, não aceite isso. Então, não aceitem essa mistificação. Aceitem a verdade, mergulhem na história e se sirvam dos melhores dados. Assim, vocês ajudam não apenas a libertar a Palestina, como ajudam a libertar a humanidade daquele experimento social genocida que é Israel, que é a colônia israelense por assentamento na Palestina. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, te agradeço, Alide. Eu sou o Rodrigo Spiuca, você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos. E nós tivemos a oportunidade de conversar sobre Israel e o seu papel no genocídio na Palestina com o Walid Rabah, que é o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil. Este é o segundo episódio com esta mesma temática. Se você não acompanhou o primeiro episódio, sugiro, meu querido e minha querida, que acesse as nossas redes sociais e acesse o seu streaming de podcast favorito e assista ao primeiro episódio também. Informações muito importantes para compreender historicamente a situação e o genocídio promovido contra o povo palestino. Desejo que você permaneça bem, segura e saudável e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.